aí, meus lanternas bidos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar de um arco fechado que saiu recentemente do selo DC Comics pela Panini e que tá passando meio despercebido aí pela galera. Eu tô achando isso meio estranho porque esse é um arco que vale a pena você dar uma conferida. Então bora lá falar sobre os Omega Men. A cidadela está vindo nos massacrar. Não precisamos de salvação. Só precisamos sobreviver. Peço que sigam minha liderança como já seguiram antes. Peço que sacrifiquem o que eu sacrifiquei. Querem que seus filhos vivam? Que seus irmãos, irmãs, que seus pais vivam? Seus lares, seu mundo? Querem paz? Então desistam de suas almas e lutem. Algo que eu não sabia era da existência do grupo Os Omega Men. Eles existem desde os anos 80 e sempre foram aquele time B pra C da DC Comics. É um grupo formado com o objetivo de defender o sistema planetário Vega de seus inimigos, principalmente da tirania de seu próprio governo. Foram eles que trouxeram a primeira aparição do Lobo nas HQs, e vez ou outra participavam de sagas importantes, como Invasão. Então, no ano de 2015, em busca de trazer uma nova pegada para o time, o roteirista Tom King e o artista Barnaby Bejenda foram convocados para a iniciativa de CU em busca de reformular a equipe. E fizeram isso muitíssimo bem. Pensando na premissa original para a qual o time foi criado muitos anos atrás, ela é exatamente replicada aqui, só que bem aperfeiçoada, trazendo discussões políticas, peso para os ocorridos, belos desenvolvimentos de personagens e reflexões sobre o que já vivemos, podemos viver e estamos vivendo em meio à nossa própria sociedade. É uma baita ficção científica inspirada em Star Wars, Blade Runner, Guardiões da Galáxia e por aí vai. E note que, um ano atrás, havia saído o filme dos Guardiões da Galáxia, que trouxe um grande sucesso para a Marvel. E isso deu a entender que talvez a DC quisesse tentar replicar esse sucesso trazendo um time galáctico antigo dos quadrinhos. Porém, definitivamente não é isso que acontece aqui. A história é bem calcada na realidade, as relações dos personagens são palpáveis e em nenhum momento ela segue por um caminho próximo ao óbvio. A trama de início pode parecer confusa se você chega não sabendo de nada, como aconteceu comigo, mas ela vai se desenrolando e aos poucos nos deixando a parte do que está acontecendo, por que está acontecendo, quem são esses personagens, o que é necessário para a narrativa e que vai nos entregar para essa variedade de heróis desconhecidos. E não à toa, em busca de atrair leitores desconhecidos para o título, o protagonista das capas e do arco é o Lanterna Verde Kylo Rayner, que está aqui exatamente para nos familiarizarmos com quem ele vai conhecer e para nos fazer entender o que está acontecendo. Porém, como eu disse, isso vem aos poucos, porque até mesmo quando encontramos o personagem, na primeira vez, já é em uma situação inesperada. Será importante destacar esse spoiler, a história mal começa e o Kylo Rayner já é morto pelos próprios Omega Men, para depois no final da primeira edição mostrar que na verdade ele está vivo, até porque seria muito mancada você chamar a nossa atenção pelas capas com o próprio Lanterna Verde e ele acabar não aparecendo na edição, não é mesmo? Mas ainda assim, eu diria que teria sido uma baita reviravolta que eu gostaria de ver caso a edição começasse, ele morreu, e é isso, filho, bola pra frente, porque o resto vai ser só surprise. De qualquer maneira, algo que eu gostei muito foi que por mais que eu estivesse familiarizado com o título do Lanterna Verde, que eu tivesse uma ideia do que o time se trata, e que eu já tivesse lido essas duas histórias aqui do time, e sim, eu estou buscando ler mais, eu não conhecia o Kylo Rayner, eu não sei da história do personagem. E como dito antes, ele não deixa de ser tratado como o resto do time, tendo uma parte de seu passado, só o necessário, sendo explorado para conhecermos o seu histórico e suas motivações, ainda ajudando para que o leitor queira acompanhar a jornada que ele passará nesse arco, que simplesmente me fez amar esse Lanterna atualmente branco, da qual eu costumava só conhecer o nome, e que tem uma certa forte religião destacada aqui, tornando-o bem humano, até mesmo fazendo conexão, né? Pois é apenas alguém querendo fazer o bem que se envolve numa guerra que não é dele. O único bug que eu tive foi ele citando o amor da vida dele, que eu jurava ser o amor do Hal Jordan. Então eu não sei se eu confundi os lanternas ou se a mesma mulher foi o amor da vida de dois lanternas verdes. Mas enfim, como eu disse, sim, os Ômegas fingem a morte do Lanterna para depois implantar uma bomba e convencê-lo a se juntar na guerra que eles estão enfrentando com a tirania que vários planetas sofrem. E isso é muito interessante porque nas primeiras páginas eles surgem como os vilões, até que você vai vendo que não é bem assim, mas ao mesmo tempo eles não são heróis como o nosso querido Lanterna. E é isso que torna tudo tão atraente. E se eu já citei alguns momentos inesperados, não se engana não, porque não acaba por aí.
tem praticamente plot twist por edição. É muito bom, principalmente porque os plots são bons e coerentes para a narrativa. Sem contar a maneira da narrativa fluir, pelo quão improvável e direto pode ser a linha de continuidade entre as edições. Quanto tempo passou? Você pensa que a história vai acalmar e dar uma enrolada, e ela dispara. Você pensa que só no final vai acontecer algo, e acontece no meio da edição. A história sempre traz reverberações mais intrigantes e de bom cunho para o que estamos acompanhando. E ao concluir a história, fica aquela sensação, aquele gostinho de parte 2, por mais que não seja necessário e nem é algo claro deixado pelo arco. A arte de Burnaby é ótima, ela tem uma fotografia bem cinematográfica, o desenho traz bem uma sensação diferente e fictícia, foge do comum e ainda nos intriga pela experiência nova que pode entregar. A maneira de dividir os 9 quadros, com alguns totalmente pretos em toda a primeira página, apresenta uma sensação magnética para querermos mais, como se fosse o início de um filme e ele estivesse tentando esconder algo. A criação e divisão de enquadramentos para cenas de luta também são bem divertidas, pelo artista sempre buscar fazer algo diferente do que vimos e pela fluidez dos movimentos que são agradáveis de acompanhar, nos trazendo até uma noção do tempo em que estão ocorrendo, se é algo mais veloz, calcado na adrenalina ou algo mais tenso e demorado, ao estilo faroeste. E vale destacar as cores bem vivas de Rômulo Fajardo Jr., que é quente, colorida e imprime toda a noção de realidade desse universo, até mesmo sabendo brincar com a ausência de cor quando certa dupla tem que passar pela cidade, não podendo ser vistos da maneira que são de verdade. No final de cada edição das 12 que complementam este arco, há uma frase do filósofo William James, que já foi rotulado de o pai da psicologia americana. Suas frases ao final deixam um quadrinho mais cult, por assim dizer. Não há uma real função narrativa a não ser pela conexão que suas frases trazem com o que acabamos de ler. E que, querendo ou não, até podem trazer uma certa reflexão se você se deixar levar. É um ponto nem ruim e nem extremamente positivo para o arco, mas eu gostei. Eu de verdade estava com medo de não gostar de Os Omega Man, mas foi impressionante, a cada virada de página eu estava gostando cada vez mais. Tem muito texto sim, e pode ser difícil para alguns. Mas não perca, cara, vai ter uma conexão incrível com o Crypto, vai ter sim os momentos de arrepiar com o Lanterna sendo Lanterna, e não se engane, vai ter sim o seu juramento. No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. Ou aquele que venera mal mais do que nada. Quando o poder do Lanterna Verde enfrentar! Os 2 volumes apenas devem ser lidos com calma e atenção. Eu mesmo li na pressa as primeiras 2 edições. Eu saquei o geral e eu entendi a ideia do time do bem ali. Mas quando eu reli para seguir com as outras edições que vinham pela frente, né? Eu entendi muito mais a proposta da narrativa, o motivo de cada ponto destacado acontecer de tal maneira. Porque não se enganem, galera, o Tom King não está para brincadeira. Ele é bem direto e alternativo com o seu trabalho, seja nas informações de diálogo sendo passadas enquanto outra cena acontece, como a divisão de quadros para um acontecimento político ocorrendo enquanto descobertas aparecem em outros quadros, como até mesmo a forma que brinca com o tempo. Tudo que utiliza é a escrita antes e depois. Você não precisa saber da data e hora literalmente. É um meio de te localizar para o que o arco pretende contar e ao mesmo tempo uma maneira de fazer um salto temporal sutil e direto. 3 páginas seguidas aparece com um depois. Pode ter se passado minutos ou mais de 1 hora. O fato é a necessidade de você ver aquela cena, aquele quadro acontecendo. E bom, sobre o produto da Panini, além de uma capa com verniz localizado e páginas que dificilmente vão ser estragadas com o tempo, eu vou destacar os ótimos extras ao final da edição que, lógico, além de ter algumas capas, né, como normalmente tem de capas variantes, você tem esses, basicamente, comentários sobre os personagens, quem eles são. Tem uma coisa que eu acho sensacional, que são exatamente os planetas, conheça os planetas. Então, assim, no geral, eu indico você ler isso daqui até antes de completar a história como um todo, entendeu? Caso você já tenha comprado os 2 de uma vez e vá ler tudo de uma vez, se você em algum momento se perder sobre o que cada planeta é, o que aconteceu lá, eu acho que é uma ótima forma. Beleza que tem um último planeta aqui que ele é meio que um spoiler, mas ainda assim, eu acho que vale muito a pena. Os personagens mesmo, acho que a maioria dos spoilers em relação a eles está sobre o que acontece na primeira edição, então se você quiser ler primeiro a primeira edição por inteiro e depois vir aqui para ler esse resto, vale a pena. Mas o que eu acho mais da hora que eu devo destacar, caramba, sem dar um spoiler aqui do final, basicamente o Tom King comentando
o prefácio, entendeu? Como ele surgiu as ideias, como seria o início dos Omega Men, entendeu? E esse início são coisas que não acontecem na história, entendeu? São ideias que ele tinha. Então, assim, eu diria que eles funcionam até mesmo como um prelúdio da primeira edição. Então você pode ler isso e depois ler o prelúdio, que aí você vai ter uma ideia do que tá acontecendo. Ele tem só o spoiler de que o Kylo Ren morre e depois volta à vida. Mas de resto, cara, eu acho que os extras foram muito bons. E o único probleminha que eu vou destacar aqui é que nas primeiras edições, eu não achei isso aqui no volume 2, tem uns riscos, parece risco de caneta assim, entendeu? Como se tivesse literalmente passado uma caneta vermelha, azul, e eu não sei como isso aconteceu, porque eu que não tava com uma caneta na mão quando eu tava lendo, entendeu? Então, fica aí só o comentário sobre isso. O bom é que foram poucos. Concluindo, por mais que a Panini tenha demorado mais de 5 anos para publicar isso aqui no Brasil, eu fico muito grato que ela finalmente tenha tomado essa decisão, porque este é um arco diferente, intrigante e estupendo que merece ser lido pelo povo brasileiro e realmente eu acho que vai demorar para sair em encadernado capa dura. Então se eu fosse você, eu aproveitaria enquanto está disponível pelos sites, enquanto eu estou soltando esse vídeo, entendeu? Porque, como o Gustavo Muleved disse em sua crítica no site da Amazon, muito mais do que mocinhos contra bandidos, Omega Men apresenta as nuances da luta política e os horrores de uma guerra civil em um estado totalitário. Omega Men é uma história adulta, não apenas pelo grafismo e sua violência, o que a tornaria meramente uma história adolescente, mas pela complexidade na trama, pelas questões levantadas e pela maturidade de trabalhar com temas tão delicados e contemporâneos. Chegará a me surpreender se nunca tivermos uma adaptação disso, porque além da qualidade extrema, meu arco favorito do Tom King até então, eu diria que funcionaria perfeitamente bem como uma temporada da HBO Max ou um filme dirigido pelo Denis Villeneuve. De verdade, Os Omega Men é um filmaço e eu espero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam desta obra, se vocês já leram, né? Se vocês não leram, corram logo para ler. E caso vocês queiram deixar alguma recomendação de um outro quadrinho que tenha o mesmo nível que esse, do próprio Lanterna Verde também, fiquem à vontade, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu, falou! No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença, todo aquele que vender o mal há de penar, quando o poder do Lanterna Verde enfrentar.